Aqui está um grande problema da religião. Igreja, a palavra religião quer dizer religar. Todas as religiões, ela no seu conceito, está levando o homem a Deus. A Igreja Católica, com seus ensinamentos, diz que a igreja está levando o homem a Deus. O Espiritismo, dentro do seu conceito, da sua crença, eles acreditam que está levando aquelas pessoas também a Deus. Seja a religião afro, Ubanda, Quimbanda, Candomblé, dentro das religiões matrizes, o seu conceito é que a sua religião também está levando ao seu Deus. Nós, igreja cristã, cremos também que através da palavra do Senhor poderemos conduzir as pessoas a Cristo. Quem estava por trás da morte de Jesus? A religião, ou não? A religião. Igreja, todos nós, ao nascermos, temos uma filiação chamada filiação biológica, ou não? Esta criança, o Eric é um filho biológico desta mãe. Esta mãe produziu um filho biológico. Faça favor, Eric. Faça favor. Fique aqui. Fique aqui. Por favor. Isso. Fique mais juntinho vocês três. Ok. Quantos anos? 8 anos. Ok. É filho biológico ele? É. Laiane, faça favor. Fique rapidinho. Ok. Vem cá, filha. Uma criança. Quantos anos? Quanto? 5. Esta criança, ela é filha biológica da sua mãe. Aqui é um filho biológico, aqui é um filho biológico. A mãe dele não teve e não tem capacidade de gerar um filho para Deus. A mãe deste garoto, que é a irmã Jo, não tem a capacidade de gerar ele para Deus. Esta criança, a mãe não tem capacidade de gerar ela filho de Deus e assim sucessivamente. A questão é, esta criança, ela no mundo espiritual, ela pode responder? Pode? Não. Por que não pode? Ela não sente. Ela não tem como responder no mundo espiritual. Uma criança. E quando é que ela responde no campo espiritual? Pode sentar, em nome de Jesus. O Eric tem quantos anos? 6. 8 anos. Vamos lá. Esta criança com 8 anos, ela já tem, ou ele já tem noção do que é certo e o que é errado? Ou não? Esta criança de 8 anos sabe o que é certo e o que é errado? O que é pecado e o que não é pecado? Observe que esta criança está crescendo. Quando ele vai começar a responder no campo espiritual? Quando dentro dele, a consciência dele, ter o discernimento, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e não é pecado, ele está se tornando adulto no mundo espiritual. Já começa a responder o que no mundo espiritual. Pode sentar. Quantos anos? 12 anos. Uma criança com 12 anos já tem noção o que é pecado e não é pecado? Ele sabe o que é certo e o que é errado? Então aqui já é adulto espiritual. Ele já responde no campo espiritual. Porém, ele tem uma filiação o quê? Biológica.
Olha lá. Ele tem uma filiação biológica. Digamos, é uma velha criatura. Esse menino, ele precisa de uma filiação espiritual. Esse daqui passou todas as fases. Já é adulto espiritual, já responde pelos seus atos ou não? Ok, obrigado. Uma mãe não tem capacidade de gerar um filho para Deus. Só quem pode gerar um filho para Deus, quem é? O Espírito? Ok. Um ser humano que não passou por um processo de um novo nascimento, ele tem alma, ele tem espírito e ele tem corpo. O contato de Deus com o ser humano é com o espírito. O espírito é o que comunica-se o homem com Deus. Mas o homem é uma velha criatura. Ele só tem uma filiação biológica. A natureza pecaminosa dentro dele está decaída por causa do pecado. Vocês entendem por que a pessoa que bebe, usa droga, prostitui, não há dentro do seu espírito algo que ligue a ele a Deus para falar assim: Deus, eu pequei contra o Senhor. Quanto mais peca, quer pecar. Quanto mais bebe, quer beber. Ou não? Quanto mais usa droga, porque não tem na sua consciência, a alma, o espírito dele, não está ligado com Deus. Está desligado, morto, por causa do pecado de Adão e Eva. É um homem com a natureza 100% pecaminosa e tem prazer no pecado. Ama o pecado. Essa pessoa, ela só tem uma filiação, a biológica. Mas para esta pessoa ser salvo em Cristo Jesus, tem que passar por um processo de um novo nascimento. É o que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Como é isso, Senhor? Todo homem, todo ser humano que não passou pelo processo de uma nova criatura, que não teve um novo nascimento, é uma velha criatura. E a Bíblia diz: se morrer nesta condição, não entra onde? Agora, pastor, o que eu faço para eu receber uma segunda filiação? A filiação espiritual. Se arrepender dos seus pecados, confessar, se arrepender e entregar a vida a Cristo. Este processo é aí onde você vai entender agora. Quando a pessoa rasga o seu coração, abra a sua vida: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. O Espírito Santo, ele vem, ele pega aquele espírito decaído, ele recria dentro do homem. Aquele espírito estava decaído. Agora você recebeu uma nova filiação. Agora você tem o contato com Deus. Agora você se comunica com Deus. A velha criatura tem conhecimento, informação de Deus. Sabe que Deus é bom, sabe que Deus existe, que Deus morreu na cruz, que Ele pagou o preço por nós, mas não consegue largar a prática do pecado. Não há uma consciência. Não há o Espírito Santo no espírito do homem que recriou o espírito para dizer: ei, antes do pecado, não faça isso. Todos que têm o Espírito Santo, antes de pecar, o Espírito Santo dá uma martelada: não faz isso, não faz isso. Ele fala no nosso espírito. A nossa alma, ela ouve, que são os sentimentos, os desejos. O Espírito Santo, ele acende um alerta.
Aí a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. O que a pessoa faz? Endurece o coração. O pecado é gostoso, é prazeroso, mas as consequências amargas. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. A consequência do pecado é a razão de afastar o homem da presença de Deus. Ele perde uma proteção especial de Deus. Ele passa a ter uma proteção natural, como os incrédulos, as pessoas aí fora. Não há uma proteção especial, existe uma proteção natural. É a misericórdia de Deus que sustenta as pessoas aí fora. E quando o homem ele nasce de novo, o espírito ele é recriado. Agora nós temos o contato com Deus, podemos nos comunicar com Deus. No momento, aquela alma é salva. Mas a mudança não acontece de acordo com a salvação. A salvação imediata é pela fé. É pela fé. Morreu naquela condição, está salvo. Agora, a mudança demanda um tempo, igreja. Demanda um tempo. Ninguém muda de um dia para a noite. É uma luta dentro de nós. O Espírito Santo, dentro do nosso espírito, qual é a função dele? Transportar Jesus na nossa vida. Olha para a igreja. Como Jesus não está aqui mais fisicamente, o Espírito Santo não está no céu, ele desceu sobre a terra para habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele transporta Jesus na nossa vida. À medida que nós iremos se esvaziar de nós mesmos, é à medida que o Espírito Santo vai preencher. Você se volta, ele se volta. Você se volta um pouquinho, ele se volta um pouquinho. Mas eu me lanço, ele também se lança. Quais as consequências quando Deus se lança no nosso espírito? Passamos a ser imitadores de quem? De Cristo. Imitadores no caráter, na personalidade, no modo de ser, de falar, de agir, de vestir, porque você carrega o próprio Deus dentro de você. E agora eu entendi que eu passei por um processo de um novo nascimento. E a Bíblia nos remete a 2 Coríntios 5,17. Olha o que acontece com a vida de uma pessoa que tem encontro com Jesus. Não é encontro com a igreja, com a religião. É encontro com Jesus. A mudança, a transformação vem de dentro para fora. A religião é incapaz de fazer isso. É só o Espírito Santo. É capaz de pegar um homem violento e deixar ele bem manso. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra diz, olha para a igreja. Assim que, se alguém está na igreja, é isso? Se alguém está na religião, é isso? Se alguém está em Cristo, o que acontece? Olha, igreja, olha que comutação, olha que coisa. Você sai de uma velha criatura e vai para uma nova criatura, nova filiação. Agora nos tornamos, amada igreja, herdeiro e co-herdeiro do Senhor, servos do Senhor, cidadão dos céus. É aí que para nós temos a honra de estufar o peito, com todo aquele orgulho santo, dizer: eu sou um filho de Deus. Eu fui lavado, remido pelo sangue do Senhor. É você ter o prazer de pegar nas mãos do nosso Cristo, sair por aí apresentando Ele.
Tem o prazer de levar ele para a sua família. Diz, olha meu Jesus aqui. Eu quero te apresentar esse Jesus. O prazer de ir na escola, no trabalho, onde quer que nós iremos, levar Jesus e apresentar com todo orgulho. O que muitos crentes fazem? Fica com vergonha. Honre esse Deus, igreja. Nós não somos mais uma velha criatura. Foi implantado dentro de nós o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus ali no Rio Jordão. O mesmo Espírito Santo que estava por trás de todos os milagres de Jesus. O mesmo Espírito Santo que quando Jesus ascendeu aos céus, enviou sobre os discípulos. O mesmo Espírito Santo que deu continuidade na vida dos discípulos, o que ele fez na vida de Jesus. O mesmo Espírito Santo que está hoje aqui sobre nós. Se nós não carregarmos para dentro de nós essa responsabilidade, a intensidade de luz na sua vida dá para um único fator: a sua intensidade como Espírito Santo. Será a mesma intensidade de luz e poder sobre a tua vida. Não adianta, eu vou tentar ser um crente, não adianta, não é obra do homem, é obra do Espírito Santo, igreja. O momento que você a cada dia se envolve com o Espírito Santo, se alinha com o Espírito Santo, com a mesma intensidade, o Espírito Santo vai agir com a mesma intensidade em poder sobre a tua vida. A tua presença é a presença de Jesus onde você está. Ambientes serão transformados só com a tua presença. A intensidade de luz é tão forte na tua vida que vai iluminar ambientes. A intensidade de luz é tão forte que o diabo olha para você e diz: ei, passa. E você carrega esta luz de você. Porque você tem orado. Você tem renunciado à tua vida. Você tem comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você tem o Espírito Santo como seu melhor amigo. Você desabafa todos os seus problemas, bota para fora. Espírito Santo, é assim que está a minha vida. Como posso testemunhar se eu não tenho o Espírito Santo? Como que eu posso agir com os sinais que Jesus agia se eu não tiver alinhamento com o Espírito Santo? Espírito Santo, eu estou na igreja, Espírito Santo, mas a minha visão espiritual está míope. Não estou enxergando nada do campo espiritual. Abre os meus olhos espirituais. Espírito Santo, o Senhor está vendo a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu tenho. Abre a tua boca. Faz dele o seu melhor amigo. Por que esconder? Espírito Santo, eu devo a minha vida ao Senhor. Porque sem um Senhor, Espírito Santo, eu não tenho como pregar o Evangelho, eu não tenho como louvar, eu não tenho como falar do teu amor. Sem o Senhor, eu estou morto, Espírito Santo. Espírito Santo, tem algo na minha vida, Espírito Santo, que eu preciso mudar dentro de mim. Se você não melhora a sua comunicação, a sua fala com o Espírito Santo, faz isso, muda. Orai em espírito. A oração em espírito é diferente de uma oração que você dá voz. Você não vai dar voz à tua oração no seu trabalho, dentro de um ônibus, na rua, vão chamar você de loucos. Há momento que você precisa dar voz à tua oração. A voz vai no mundo espiritual, vai criar impacto. Mas tem momento, igreja, que você ora em espírito.
Porque Ele sabe o que você está pensando. Você desenvolve isso. Estabilidade o Senhor vai te dar. Você começa a trabalhar a sua mente, glorificando a Ele, exaltando a Ele, na sua mente, sabe? Conversando com Ele. Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Senhor, a minha mente tão poluída, limpa, passa uma esponja espiritual, tira toda essa sujeira da minha mente. Ó Espírito Santo, esta conversa com o Espírito Santo na mente chama-se oração em espírito. Ninguém nem sabe que você está orando, mas você está orando. O teu brilho é outro, a tua vida é outra. Luz não brilha na luz, luz brilha nas trevas. Eu volto a repetir aquela frase que eu sempre tenho falado aqui: a luz gosta das trevas. Não é nós que gostamos das trevas, é a luz que está sobre nós que vai nas trevas para iluminar quem não tem luz. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, igreja. Olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu creio que eu sou nova criatura. Creia que, se você não crê que eu sou nova criatura, quem é que vai crer? Eu creio que eu passei pelo processo de um novo nascimento. Eu creio que recebi uma segunda filiação. Primeiro da minha mãe biológica, segundo do meu Pai celestial, que me transformou em um filho espiritual. As coisas velhas, já o quê? Há muitas pessoas com saudade do passado. Igreja, já passou, está passando, deixa passar o teu passado. Este passado não lhe interessa, não interessa mais para Deus, para você e para ninguém. Apaga teu passado. Não tenha saudade do teu passado. Não treine a tua mente para te levar ao fracasso do passado. Desliga essa tomada. A Bíblia diz que quando Deus perdoa o pecado, Ele coloca no mar do esquecimento. Deus não lembra mais. Ele rasgou aquela cédula. Ele te dá agora uma página em branco para você escrever uma nova história. E se nós não se encaixarmos aqui, amada igreja, o meu passado não interessa. O meu passado não pode mais me acusar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. E por que você se acusa? Ei, o Senhor te perdoou e você não aprendeu a se perdoar? Está com saudade do seu passado? Está indo lá naquele baú lá, abrindo com saudade e trazendo tudo de volta? Igreja, você passou por uma transformação. Olha o que Paulo diz: as coisas que para trás ficam, e prossigo olhando para a cruz. Olhe para a cruz. O nosso alvo é a cruz, porque a cruz é o meio a qual nós chegaremos até Cristo. E esta cruz é uma renúncia. Por isso que não há facilidade dentro do Evangelho. A cada dia tem uma luta para nós enfrentarmos. Agora que está acontecendo no mundo espiritual, está existindo agora no mundo espiritual, algo está sendo arquitetado, projetado para se materializar em nossa vida. O que é que acontece? É que nós não temos ainda um crescimento espiritual, para que nós vamos no mundo espiritual e destravar tudo que está sendo projetado, para que não se materialize em nossa vida. E a gente espera se materializar, a pancada vem, a dor vem, para depois a gente gritar: já causou um estrago. E a gente esquece que nós temos poder e autoridade de entrar no mundo espiritual e travar tudo. A tua palavra, que é espiritual, que vai no mundo espiritual. Porque quando você fala com Deus, a tua palavra vai numa dimensão espiritual e Deus ouve.
Mas quando você tem a autoridade do Espírito Santo, você sabe que para entrar na dimensão espiritual, você só chega lá à luz da palavra de Deus. E você tem esta autoridade, dizer: Satanás, todo acidente, todas as enfermidades que você planejou para se materializar na minha vida, eu paraliso. E paralisa. A gente desconhece a autoridade que Deus deu para nós. O Espírito Santo é autoridade, igreja. Ele é poder. A questão é que nós não nos movimentamos, o nosso espírito com Deus. Quando o nosso espírito para, o Espírito Santo para. Quando o nosso espírito se movimenta, o Espírito Santo se movimenta. Se doe para Deus. Tente quebrar esse paradigma. Sair desse acomodismo. Eu preciso ser diferente. Não é que eu sou melhor do que ninguém na igreja, mas eu, no meio de uma multidão, eu tenho que ser diferente. Por quê, pastor? Porque eu tenho buscado um Deus